Fala galera do YouTube, mais uma aula de Power BI. Na aula de hoje eu vou te contar o que você precisa ter no seu notebook ou no seu computador para conseguir rodar bem o Power BI. E aí, antes da gente começar essa aula, primeiro, deixei o PDF disponível com tudo que eu vou falar aqui nessa aula aqui na descrição, então é só você pegar lá. E aqui na descrição vai ter um mini curso de Power BI para você começar a dar os primeiros passos também, beleza? Antes da gente começar, não esquece, já deixa o like aí, porque ajuda demais o canal a crescer e assim a gente continua produzindo cada vez mais conteúdo, chegando em cada vez mais pessoas. E, além de deixar o like, não esquece de se inscrever no canal, porque todo dia tem vídeo novo de Excel, VBA e Power BI, tranquilo? Bom, sem mais delongas, vamos então para a aula. Então, a minha ideia aqui na aula de hoje vai ser, primeiro, eu vou te passar 3 cenários. Primeiro, você vai saber qual é o cenário mínimo que você precisa, ou seja, mínimo do mínimo possível para rodar o Power BI. Segundo, um cenário bacana, e nesse cenário bacana você vai conseguir rodar o Power BI ok, relativamente tranquilo e tal, e um cenário ideal, para você conseguir rodar sem dor de cabeça, sem problema, conseguir rodar quando você tiver arquivos mais pesados, coisas mais complexas para fazer. Então eu vou te passar esses 3 cenários. Vamos lá, primeiro, qual que é o cenário mínimo do mínimo? O cenário mínimo do mínimo, eu não vou te passar aqui porque eu, sinceramente, não acho que faz sentido. Você tem que ter um pouco além do mínimo para você não ter muita dor de cabeça, muito arquivo travando, e nem ficando lento, nem nada do tipo. Mas para você ver o mínimo do mínimo, eu deixei aqui no PDF, que vai estar aqui na descrição, basicamente esse link que você está vendo aqui na tela, que é na documentação da Microsoft. Então, se eu abrir aqui a documentação da Microsoft, eles vão falar nessa página aqui os requisitos mínimos. Então, Windows 8.1, memória RAM, pelo menos 2 GB disponíveis, recomendado 4 GB ou mais, e assim por diante. Mas eu quero te passar recomendações para você conseguir rodar minimamente bem e não só cumprir só os pré-requisitos. Tranquilo? Beleza. Lembrando, primeiro, que os requisitos que eu vou falar aqui não são obrigatórios, são para você conseguir rodar bem, mas com menos do que isso você consegue rodar também. É só para você conseguir rodar com mais facilidade, com mais fluidez, não vai ficar lento, não vai ficar travando, beleza? Então, primeiro, qual o mínimo para você rodar bem? Coloquei 4 pontos aqui, então memória RAM, processador, armazenamento e Windows. Então, memória RAM do seu computador ou do seu notebook. O mínimo para você rodar bem é de 8 GB. Alô, tenho 4 GB, posso rodar? Pode, mas dependendo, quando for um arquivo mais pesado, um arquivo um pouco mais robusto, pode ser que fique lento, pode ser que dê problema, então é legal você ter pelo menos 8 GB de memória RAM. O ideal é você ter 16 GB de memória RAM, beleza? Eu no meu tenho 8, mas o ideal é ter 16, eu quero inclusive colocar mais 8 aqui no meu computador, mas pelo menos 8 aqui para você rodar tranquilo já é bacana. Processador. O processador tem algumas opções. O mínimo para você rodar bem é o processador Intel i5, só que não é qualquer i5. O i5 pelo menos da 8ª geração. Tranquilo? Então, 8ª geração para cima. Ou então tem o processador de uma empresa aí que está ganhando espaço no mercado, da Ryzen, que é o Ryzen 5 a partir da 3ª geração. Tranquilo? Então, pelo menos Intel i5 8ª geração ou Ryzen 5 3ª geração para cima. Beleza? Lembrando que isso não é obrigatório. Se você tiver um Intel i3, vai rodar o Power BI? Vai ficar um pouco mais lento? Sim, para arquivos mais pesados e tal, mas você consegue rodar com menos, esse é só o mínimo para rodar bem. O ideal, Alon, Intel i7, a partir da 7ª geração, ou Ryzen 7, 3ª geração, 2ª, 3ª geração ali para cima, beleza? Alon, como que eu faço para saber qual é a memória RAM que eu tenho no meu computador, para saber se eu preciso correr atrás de alguma outra coisa, como é que eu sei qual é o meu processador? Vou te mostrar agora. Primeiro, para você saber sua memória RAM e seu processador, você vai fazer o seguinte, você vai digitar a tecla do Windows no seu computador, você vai pesquisar por informações do sistema, informações do sistema, e aí quando você abrir aqui informações do sistema, ele vai aparecer primeiro processador, então aqui no meu, Intel Core i5, e Alon, você falou de tal de 8ª geração, como que eu sei qual é a geração? A geração é o primeiro número que aparece ali depois do i5, ou do i7, ou do que tiver no seu. Então no meu caso é i5-8. Então é i5 de 8ª geração. Se o seu tivesse lá i7-10 alguma coisa, quer dizer que seria da 10ª geração. Tranquilo? Então, só você ver aqui qual é o número que aparece logo depois, beleza? Show! Alon, como que eu sei quanto de memória RAM eu tenho? Se você descer aqui um pouquinho, tá lá, memória física, o meu computador tem 8 GB, assim como eu falei, beleza? Então, 8 GB, e aqui você ter o i5. No meu caso, o meu computador é justamente o que eu falei ali para conseguir rodar bem. Tranquilo? Perfeito. Então, vou fechar aqui essa janela. E próximo, armazenamento. Você tem 2 armazenamentos possíveis. A maioria dos computadores e dos notebooks vai ter o HD, que é onde você armazena aí as informações do próprio computador, beleza? Mas o HD é o mínimo para rodar bem, claro, qualquer computador vai ter. E o ideal é você ter um SSD. O que é o SSD? Basicamente também é uma forma de armazenamento no seu computador, só que é uma forma de armazenamento
que ela é mais veloz. Então, quando aqueles computadores ligam rapidão, quando abrem as informações, quando abrem programas muito mais rápido, rodam programas muito mais rápido e tal, justamente o SSD ajuda muito nisso, beleza? Beleza, Alon, como que eu sei se o meu computador tem armazenamento em HD ou em SSD? É o seguinte, muito provavelmente, se você não sabe, vai ser HD, mas eu vou te mostrar agora como é que a gente descobre. E eu tô falando isso só porque o SSD, geralmente ou a gente coloca ou a gente compra computadores com SSD que geralmente costumam ser mais caros. Geralmente é mais barato, muitas vezes, você comprar o computador com HD e pedir, enfim, você colocar o SSD ou você pedir para algum técnico colocar, você compra o SSD por fora e pede para alguém colocar, beleza? E como é que você faz para saber? Primeiro, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui no seu explorador de arquivos, então eu vou vir aqui ó, em documentos, beleza? E aí você vai fazer o seguinte, aqui em documentos, deixa eu puxar a janela, você vai vir aqui, este computador, e você vai ter aqui, ó, dispositivos e unidades. No meu caso, só tem esse disco local C, no seu pode ser que tenha mais de um. O que você vai fazer? Você vai clicar nesse cara com o botão direito, você vem em propriedades, e dentro de propriedades você vem em ferramentas. Então, botão direito, propriedades, ferramentas. E aqui embaixo você vai ter só esse botão de otimizar. Quando você clicar em otimizar, ele vai justamente te mostrar aqui, ó, qual é o tipo de mídia que você tem aqui. No meu caso, é unidade de estado sólido, que é do inglês SSD, tranquilo? Se o seu for HD, vai estar escrito unidade de disco rígido. E se você quiser colocar o SSD, é muito bom para você conseguir rodar o seu computador mais rápido, ligar mais rápido, abrir os programas mais rápido, ele vai ficar mais veloz, tranquilo? Então, se quiser botar o SSD, recomendo bastante, vale muito a pena, lembrando que não é obrigatório, beleza? Agora, da outra parte aqui, justamente para a gente conseguir rodar o Power BI. O mínimo a partir de agora é o Windows 8.1. Antigamente dava para rodar no Windows 7, agora não vai poder mais nas atualizações aí do Power BI. Então, mínimo para rodar bem, o Windows 8.1, ideal você ter sempre o Windows mais recente aí, então no caso você pode ter o Windows 10. Alô, eu tenho o Windows mais antigo, o que eu faço? Se você tem algum Windows mais antigo, alguma especificação do seu computador um pouco mais antiga e não está conseguindo por algum motivo usar as versões mais recentes do Power BI, o que você faz? Aqui na descrição eu deixei um link onde você consegue baixar versões mais antigas do Power BI. Então baixa a versão de 2020, baixa versões um pouco anteriores para você conseguir rodar, por exemplo, se for um Windows 7, alguma coisa nesse sentido. Mas o recomendado sempre é você conseguir atualizar o Power BI, conseguir ter as especificações, beleza? Então, essas aqui, o HD, o computador ou o notebook vai ter de qualquer forma, mas o obrigatório aqui é o Windows 8.1 para cima, porque abaixo disso, o Windows 7 e tal, ele não vai rodar, tranquilo? Agora, 8 GB não é obrigatório, lembrando, mas é o mínimo ideal ali, digamos assim, o mínimo para você conseguir rodar bem, sem muitas dores de cabeça, conseguir rodar tranquilo, processador a partir de Intel i5 ª geração e assim por diante. Então, lembrando, deixei esse PDF disponível aqui na descrição e eu quero saber, você que assistiu esse vídeo aqui, você já está aprendendo Power BI, já sabe alguma coisa de Power BI, então eu gosto sempre de saber qual que é o nível da galera para a gente continuar produzindo conteúdo aqui de Power BI no canal para vocês. Então, coloca aqui para mim nos comentários uma escala de 1 a 5 do seu nível de Power BI, sendo 1, não sei nada, aluno, nunca nem abriu o Power BI na vida, 5 é aluno, já sou aluno de vocês aí do treinamento completo, Power BI Adicionador, já sei absolutamente tudo de Power BI, então coloca aí seu nível nos comentários de 1 a 5 para eu saber, tranquilo? Então, se fez sentido, não esquece de deixar o like para ajudar o canal a crescer e a gente chegar em cada vez mais pessoas, porque com mais like, o YouTube entende que é um vídeo maneiro e distribui para cada vez mais pessoas, tranquilo? Então, se inscreve no canal para receber conteúdo novo todos os dias, de segunda a segunda, tem conteúdo novo de Excel, VBA e Power BI, e agora para fechar vão aparecer 2 vídeos aqui, vai aparecer um botão aqui para você acessar nosso mini curso de Power BI, vai aparecer outro botão para você acessar nosso outro vídeo que é como sair do zero no Power BI em apenas uma aula. Então continua aprendendo com a gente, clica aí nos botões para você continuar assistindo os vídeos e a gente se vê no próximo vídeo.